estava pronta para ir dormir, mas Deus estava me incomodando a vir aqui falar um pouco sobre uma leitura que eu fiz hoje. Atos fala pra gente sobre Matias. E já pararam para pensar quem é Matias? Qual foi a relevância dele nessa trajetória, nesse início da igreja? E aí eu acho que a gente pode trazer muito para o nosso contexto, a gente pode trazer para tudo que a gente vive hoje. Porque lá em Atos 1, quando a gente vai ver aqui, a partir do verso 12, tem a escolha de Matias, né? O subtítulo do meu capítulo aqui. E aí ele fala assim: os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade de cerca de 1 quilômetro. E aí fala que eles entraram na cidade, foram para o cenáculo, onde eles costumavam se encontrar, orar, estar junto, né? O texto, inclusive, vai dizer que todos eles perseveravam em oração, com as mulheres, com a mãe, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era um dos nossos e teve parte neste ministério. Ou seja, aqui Pedro está trazendo a importância de fato que Judas teve, né, no ministério, para concluir aquilo que Deus tinha prometido que aconteceria. E então ele prossegue dizendo, né, trazendo menções da Escritura que previam isso, que iria acontecer. E aí, no verso 21, ele fala: Portanto, é necessário que, dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que ele foi tirado do nosso meio e levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco na ressurreição. Então propuseram dois: José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, conheces o coração de todos. Revela-nos qual dos dois escolheste para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se desviou. Então, aqui eu quero trazer um pensamento assim que nunca tinha me vindo à memória, assim, à mente, né? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. O texto vai dizer que Matias estava com eles desde quando João batizava. Quando João batizava no deserto, Jesus não tinha aparecido ainda. Então, quando João batizava, Matias estava lá. E aí a gente vê que tudo aconteceu, todos os milagres. Jesus foi preso, Judas traiu, Jesus morreu, Jesus voltou, ficou 40 dias com eles e Jesus subiu aos céus. E aí a gente vai ver que Pedro fala que Matias estava com eles desde o início, assim como José. Mas o que me trouxe aqui amou os olhos, né, e que saltou aos meus olhos esse verso, é que José, ele é qualificado ali por Pedro, ele é conhecido publicamente, porque ele é conhecido como um homem justo, não como um homem justo, mas como justo, então isso era como se fosse uma identidade dele, e ele tinha sobrenome. Então, a gente vê que logo em seguida ele fala, e Matias, ponto. E eles pedem para Deus revelar qual coração está alinhado com o propósito de Deus para preencher esse lugar. Então, a gente vê ali uma pessoa que ela está servindo desde o início. Ela está desde o início no oculto, ela está desde o início no secreto, ela está desde o início escondida. Ela não teve nenhuma menção na Bíblia, na Escritura antes, ela não teve nenhuma menção no nome dela. Nada aconteceu que pudesse passar assim, falar, caraca, Matias foi escolhido. Não, nada disso aconteceu. Matias simplesmente é citado nesse único versículo. E aí a gente vê o segredo de Matias, permanência. E aí eu escrevi aqui, nem sempre ser justo, bom, fiel, reconhecido significa que você é pessoa para aquela designação específica. Deus trabalha com tempo, propósito e alinhamento. Ou seja, não é que José não era apto. Não, ele era apto. Não é que José não era o escolhido. Não, José poderia ser o escolhido, mas não para aquele tempo em específico. Porque Deus sonda o nosso coração. Então, apesar das aparências, apesar da gente ser uma pessoa conhecida, apesar da gente ter uma fala, ou então ter um caráter conhecido publicamente por alguém, Deus é que vai olhar o nosso coração e assim a gente vai ser levantado por ele. Porque, de fato, o segredo de Matias foi a permanência. Então, eu acho que isso pode falar muito ao nosso coração, porque às vezes a gente se compara com pessoas que estão sendo levantadas e fala assim, ué, gente, mas de onde surgiu essa pessoa? Né? Quem é essa pessoa? Nunca vi, nunca ouvi falar. E a gente não sabe o tanto que ela foi escondida no secreto por Deus. A gente não sabe o quanto que Deus tratou ela no oculto, o tanto que Deus tratou o coração dela para que ela permanecesse. Então, eu acho que isso pode ser uma lição para a gente não se comparar com o que as pessoas vivem, o propósito que elas vivem, porque no final das contas não interessa o que a gente está vendo.
assim como Davi foi escolhido. Não interessa o que a gente olha, não interessa o que a gente vê. Não importa se a gente sabe a identidade do outro, ou se a gente sabe que aquela pessoa está estabelecida, ou que aquela pessoa tem algum tipo de conhecimento, né, de superioridade, no sentido de conhecer mesmo algo além. Não importa, porque na verdade o que vai importar é o coração. Então Deus, quando chama a gente para alguma coisa específica para fazer, ele precisa não das nossas qualificações, mas do nosso coração. E talvez Matias tivesse ali o coração dele disposto, disponível, rendido ao Senhor. E muitas das vezes a gente quer se alinhar mais em técnicas, a gente quer conhecer mais, saber a escritura de cabo a rabo. Mas o nosso coração está ferido, o nosso coração está orgulhoso, nosso coração está cheio de vaidade, nosso coração inveja. Às vezes o nosso coração se questiona, anseia por algo. E Matias é só Matias. Então, que a gente não se preocupe com o que os homens pensam a nosso respeito, mas que o nosso coração seja visto por Deus. É isso, gente. Boa noite, beijo, vou dormir.